Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre osteoporose. O doutor Alessandro Félix é médico ortopedista, está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Seja muito bem-vindo, doutor. O prazer é todo meu, Salatiel, como sempre, muito grato à satisfação de participar do seu canal, trazendo informação de relevância para um público tão seleto. Doutor, inicialmente vamos falar o que é osteoporose. A osteoporose, Salatiel, é uma condição, uma doença silenciosa, né, que propriamente é definida como uma fragilidade óssea, aumentando o risco de fraturas. São fraturas que a gente considera como não convencionais, não normais, né, que não aconteceriam num osso saudável, não é? E essas fraturas têm uma relação direta com até mortalidade, né? Então, com diminuição da qualidade de vida, impacto na qualidade de vida dos pacientes e aumento da mortalidade, né? Então, a osteoporose em si é essa condição silenciosa, né? Que a gente não sente ela, mas tem um impacto profundo no bem-estar do paciente. Doutor, considerando que é uma doença silenciosa, é importante então o rastreio a partir de que idade? Qual o grupo de risco? A osteoporose, Salatiel, ela comete tanto homens quanto mulheres. O que acontece? Né? As mulheres elas têm um momento de declínio hormonal muito rápido, que acontece na fase do climatério e da menopausa. E existe uma relação direta do declínio do estradiol com a osteoporose. O estradiol ele atua numa célula que a gente chama de osteoclasto, inibindo a reabsorção óssea, né? E uma vez que diminui esse estradiol, a ação dessa célula, desse osteoclasto, ela fica potencializada. Então, nesse período do climatério, início da menopausa, a mulher acaba tendo muito mais osteoporose do que o homem. Mas o declínio do homem é linear, a ponto que, por volta da 8ª década de vida, é muito similar a qualidade óssea no homem e na mulher submetida às mesmas condições ao longo da vida, né? Como você bem colocou, é muito importante que a gente faça tanto a prevenção quanto a investigação, porque muitas vezes o paciente não sabe que tem um risco aumentado para fraturas, né? Então, existem tanto questionários de qualidade de vida que podem auxiliar nesse screening, nessa investigação, auxiliar na conduta médica, quanto os exames de densitometria para ver propriamente a densidade óssea e comparar com as populações, tanto na mesma idade quanto as populações mais jovens, para saber objetivamente quanto que já houve de perda de massa óssea para aquele público. Mas, respondendo à sua pergunta, a osteoporose ela comete mulheres de forma mais precoce, mas também homens em fases mais avançadas da vida, tá certo? No contexto da prevenção, qual é a importância da alimentação e suplementação? Eu acho ótima essa questão, porque quando é que começa propriamente a prevenção da osteoporose, né? A prevenção da osteoporose começa quando a gente está estocando o osso ainda, então é no esqueleto imaturo, na fase da infância, né? Como é que a gente vai prevenir a osteoporose na infância? Melhorando a qualidade óssea, melhorando as condições para que aquela criança cresça e absorva cálcio nos seus ossos, absorva minerais e melhore a qualidade óssea. Então, como é que a gente faz essa prevenção propriamente? Sol, vitamina D para as crianças, alimentação, uma alimentação balanceada, uma alimentação pobre em carboidratos simples, rica em proteínas, atividade física propriamente, né? Então, existe uma relação direta entre qualidade e quantidade de massa muscular com a osteoporose. Então, quanto menos massa muscular, o que a gente chama de sarcopenia, existe uma relação direta com a osteoporose, né? Então, a prevenção da osteoporose começa na tenra idade, o adulto jovem, praticando atividade física, fazendo exercícios com carga, com pesos, isso sem dúvida previne a osteoporose. Uma coisa que é muito interessante, né, em mulheres, quando a mulher usa o anticoncepcional na perimenopausa, pode até ter algum fator de proteção contra a osteoporose, mas o uso de anticoncepcionais a longo prazo, desde uma juventude, desde adulto jovem, aumenta o impacto e o risco de sarcopenia, de perda de massa muscular, e, consequentemente, aumenta também o risco de uma osteoporose no climatério e na menopausa. Então, a prevenção começa quando? Começa lá atrás, na juventude. Doutor, e no caso das pessoas que já desenvolveram a doença, como funciona o tratamento? Na realidade, a osteoporose, você não tem nenhum tratamento, até tem alguns tratamentos hormonais, como teleparatida,
que são análogos do paratormônio, que você consegue agregar e melhorar a massa óssea do paciente. Mas, objetivamente, o tratamento para melhorar a massa óssea é muito frustro. O que a gente objetiva no tratamento é evitar a progressão da doença. Evitar a progressão da doença e de que maneira? Principalmente, existem tratamentos medicamentosos que inibem a reabsorção óssea e existem tratamentos, e esse o mais importante, que é melhorar a força, resistência e equilíbrio da massa muscular, o que também, de certa forma, é um fator de prevenção para as fraturas, porque as fraturas muitas vezes estão relacionadas com traumas domiciliares, traumas domésticos, né? Traumas de baixa energia cinética. Quando o paciente mais idoso ele tem melhor controle da sua musculatura, melhor equilíbrio, esse paciente tem um risco menor de queda também. Então, o que também protege contra a fratura. Então, não só por conta da massa muscular, que protege a perda de massa óssea, mas também por conta de ter melhor equilíbrio, melhor controle motor, prevenindo fraturas, prevenindo as quedas e as fraturas. Quando a doença é diagnosticada, especialmente no estágio precoce, é possível uma reversão, uma reabilitação desse paciente para ele poder ter uma vida normal sem um risco tão alto de fraturas? Sem dúvida, Salatiel. O que é muito importante são os impactos nas mudanças de estilo de vida, né? Existe uma relação muito grande entre perda de massa óssea, osteoporose e fraturas com tabagismo. Então, uma primeira questão que a gente sempre precisa investigar é o tabagismo, se o paciente fuma ou não, né? E quando a gente faz o diagnóstico com aumento do risco de fratura, a primeira coisa é suspender o cigarro, não tem o que fazer. Tá? Isso daí é muito importante para a diminuição do risco de uma fratura que vai levar. O livro de ortopedia tem um capítulo que fala que a fratura do fêmur proximal, que é uma das fraturas mais frequentes no paciente com osteoporose, é o início do fim da vida. Então, é uma frase clássica de um livro clássico de ortopedia também, e existe sim uma relação direta com disability, com o paciente se tornando mais dependente quando ele tem a fratura do fêmur proximal, o paciente tendo mais restrições para mobilidade e locomoção depois da reabilitação de uma fratura de fêmur proximal, e o que acaba implicando o quê? Aumento do risco de pneumonia, infecção urinária, que são objetivamente os fatores que levam esse paciente a óbito mais para frente, né? Então, no diagnóstico precoce, a intervenção no estilo de vida, melhorando a atividade física num nível funcional, em que você coloca carga para esse paciente objetivamente, melhorando a qualidade nutricional desse paciente, suplementando carências eventuais de vitamina D, que está associada não com a melhora da qualidade de massa óssea, mas com a diminuição da perda objetivamente, né? Melhorando qualidade, melhorando a ingestão da vitamina D, introduzindo atividade física, melhorando a alimentação desse paciente, sem dúvida, e principalmente, né, tirando os fatores de vício que impactam diretamente na doença, a gente consegue estabilizar a doença, evitar a sua progressão e, principalmente, evitar a fratura, que é o estágio final da doença, que é o que a gente deve se preocupar de fato, né? Então, é muito importante a gente não tratar o exame, né, e tratar sim o paciente, né? Puxa, você vê paciente com o exame com uma osteopenia grave, mas existe também uma relação do peso do paciente com a qualidade de massa óssea. Eu sempre costumo dizer que o exame da densometria óssea, ele é um importante, não é a foto, não é o retrato, mas é importante a gente olhar a comparação e a evolução daquela qualidade de massa, daquela quantidade mineral óssea ao longo do tempo. Então, ao longo de 1, 2, 3 anos, o que o impacto das mudanças substanciais do tratamento vai ter ao longo da qualidade de massa óssea desse paciente ao longo do tempo, né? E uma coisa que é interessante, né, que muitas vezes o paciente não sabe, que é muito importante o paciente fazer o exame de densometria no mesmo aparelho, na mesma marca, no mesmo laboratório. Então, os laboratórios eles mantêm os aparelhos por anos, justamente porque existem calibragens diferentes entre marcas diferentes, distintas de aparelho, que vai dar dissonância entre os laudos, né? E como eu te expliquei, é importante a comparação evolutiva do laudo, e não só a imagem do laudo em si. Então, para mim, é pouco relevante quando eu vejo um paciente com uma osteopenia ou uma osteoporose, só o exame em si, né? Existe um questionário com perguntas que foi desenvolvido até pelo NHS, que é um questionário que chama FRAX,
que a gente costuma preencher em consultório para saber o risco objetivo desse paciente com fratura, um dos fatores, sem dúvida, é a densitometria óssea, mas os fatores de estilo de vida desse paciente são muito mais importantes e muito mais impactantes no risco de fratura. Então, muitas vezes, a gente evita o tratamento medicamentoso num paciente que não tem um risco elevado de fratura, e a gente foca muito mais no tratamento com mudanças de estilo de vida. Doutor, perfeito. Muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Eu agradeço sempre que eu venho participar e gosto muito desse bate-papo, porque a gente consegue sempre ter perguntas muito esclarecedoras e busco sempre trazer respostas que tragam informação para o nosso público. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.